Vou avançar mais um pouco e agora eu vou trazer aqui para vocês outras hipóteses de dispensa de licitação, considerando aqui cada uma das situações, tá? N hipóteses que eu vou trazer aqui para vocês. Eu já trouxe quantos casos? Deixa eu ver aqui. Eu trouxe um, que é o baixo valor, dois, que é a deserta e a fracassada, três, que é a emergência. Então agora eu vou para quatro, né? Eu vou trazer aqui o quarto caso, aqui dentro da nossa aula. O quarto caso que eu vou colocar aqui para vocês é em virtude da segurança nacional. A lei de licitações prevê a dispensa de licitação quando houver comprometimento da segurança nacional. Nos casos estabelecidos pelo ministro da Defesa, antes aqui era definido pelo presidente da República, então agora eles deram uma flexibilizada. Ouvidos os comandos, vou colocar assim a sigla, ó, comandos das Forças Armadas. FFAA é a sigla que a gente utiliza para definir Forças Armadas. Então, quando houver comprometimento da segurança nacional, em casos estabelecidos pelo ministro da Defesa, ouvidos os comandantes das Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, a licitação será dispensável. Hipótese, essa daqui é simples, eu não tenho muito o que falar. Hipótese número 5, as chamadas situações graves. Professor, o que são situações graves? Situações graves, aqui você vai ter uma dispensa de licitação mais genérica, tá? Que é um pouquinho diferente daquela situação da emergência e da calamidade. Aqui nós estamos falando da seguinte situação. Estamos falando de guerra. Aí aqueles 3 institutos da Constituição Federal, que é o Estado de Defesa, o Estado de Sítio e 3, a intervenção federal. E o último caso, agora sim um caso de grave perturbação da ordem. Pessoal, eu gosto de trazer mais ou menos o seguinte exemplo, tá? Inclusive porque nós passamos por uma situação delicada atualmente, que é uma situação de guerra. Pensa no seguinte, vamos supor que o Brasil entrasse numa guerra. Aí tá lá o soldado na guerra, lá no fronte, pau quebrando, tiro comendo, aquela coisa toda. Aí de repente, o cara chega e fala o seguinte, acabou a munição. Aí ele olha pra trás e fala, munição, munição. Aí o cara lá pega e fala pra ele o seguinte, não, calma aí, que deu um atraso lá na licitação pública, daqui a pouco acaba. Alguém lá impugnou, entrou com recurso e, cara, eu acho que vai demorar um mês pra chegar a munição aí pra vocês. Opa, como é que é? Galera, é óbvio que esse tipo de situação é incompatível com a realização de um processo de licitação. A guerra é provavelmente o episódio mais... São os episódios, né? As guerras são os episódios mais tristes da história da humanidade. Então tudo que você não vai pensar durante uma guerra é a realização de uma licitação pública ou qualquer coisa do tipo, né? Então você afasta várias coisas, né? Inclusive você afasta a própria, eu diria assim, os próprios princípios de humanidade. Muito menos você vai pensar em realizar uma licitação pública, né? Então vamos voltar para cá. Outra situação que pode justificar a dispensa de licitação. Quando houver necessidade de a União intervir. De a União intervir no domínio econômico. Vamos pensar o seguinte, né? Nós pega aí uma situação de alta de preço de combustível. Vamos supor que essa alta do preço do combustível está começando a gerar prejuízos severos para a economia. E você precisa normalizar os preços. Pode a União chegar e utilizar uma dispensa de licitação para compra e disponibilidade desse produto. Ou ainda, quando houver alguma crise de abastecimento. Imagina que nós precisamos de algum tipo de medicamento que está em falta. Você está em uma crise, você pode utilizar esse poder de dispensa de licitação aqui
para que a União possa intervir nesse domínio econômico para fazer essa normalização dos preços ou normalizar também o abastecimento, quando for o caso. Então, mais 3 hipóteses aqui que eu acabei de citar para vocês. Tem mais, tá? Vou trazer mais algumas aqui em razão do objeto. Imagina o seguinte caso, nosso caso número 7. Você foi lá, você mesmo que está vendo a minha aula aí, comprou o seu carro do ano, passou no concurso público, está cheio da grana, comprou o seu carro do ano. Só que você ainda está naquela vida, você ainda está vivendo como um mão de vaca, porque você ainda está acostumado, pô, como concurseiro, vivia com pouco dinheiro, eu vou comprar sempre o mais barato aqui. Aí você percebe que tem que fazer a manutenção do seu carro, chega lá numa loja, lá na concessionária, pô, quanto que é a manutenção do carro aí? Ah, é tanto, essas peças de reposição é tanto, porra, tá caro esse negócio, né? Aí vai numa Tabajara, numa alternativa, e compra as peças de reposição nessa alternativa. Daqui a pouco o teu carro deu um negócio meio complicado lá, aí você leva na concessionária, na autorizada, e fala, então, eu quero acionar a garantia, porque o meu carro estragou, né? Aí o cara pega e olha assim, não, mas vem cá, o teu carro estragou porque você colocou uma peça aqui, que é uma peça Tabajara. Essa peça aqui você perdeu a garantia. Perdeu, meu amigo. É a mesma coisa vale para a administração pública. Quando a administração pública compra determinados produtos, e esses produtos estão assegurados por garantia, ela pode comprar por dispensa de licitação. Quando essa compra da peça genuína com o fornecedor for imprescindível para a manutenção da garantia do produto. Porque aqui eu quero preservar a garantia, né? É indispensável que eu faça essa compra dessa forma para a preservação da minha garantia contratual. Outra situação, situação número 8. Situação número 8 que eu vou trazer para vocês aqui é a situação de gêneros perecíveis. A lei de licitações também vê uma hipótese de dispensa de licitação em razão de compra de gêneros perecíveis pelo preço do dia, porque isso aqui é aquele tipo de coisa que você tem o preço lá da feira, né? O preço do dia que você compra isso aqui. Hortifruti, essas coisas do tipo. Pelo tempo necessário para a realização de uma licitação. Vou pegar um exemplo. Eu trabalhava lá no Exército quando deu aquela emergência lá, que eu já comentei para vocês, e vou utilizar ela várias vezes como exemplo. Aí veio lá um grande contingente de outras unidades militares para o batalhão. Nós precisávamos de alimentação para toda aquela galera. Pão, queijo, presunto. Isso é gênero perecível, fruta. Enquanto a gente fazia a licitação para atender aquela necessidade, nós poderíamos comprar por dispensa de licitação com base no preço praticado no dia, tinha que comprovar isso, em determinados estabelecimentos. Sei lá, comprava a fruta, o pão, o queijo, gêneros perecíveis, pelo preço praticado no dia, ao tempo necessário para que nós fizéssemos a conclusão do processo de licitação. Atenção para o item 9. O 9 que eu vou colocar aqui é onde mora o perigo, tá? Quando eu falo para ter atenção é porque isso aqui é realmente um pouquinho mais complicado. O que eu vou colocar aqui para vocês? Vou falar de aquisição ou restauração. Aquisição ou restauração de obras de arte. Obras de arte ou ainda de objetos de valor histórico. O que a lei de licitações coloca como requisitos nesse caso aqui? De obras de arte e objetos de valor histórico. Ela fala que isso aqui tem que ter uma autenticidade certificada e tem que ser inerente à finalidade, às finalidades do órgão ou entidade. Inerente às finalidades do órgão ou entidade. Esses são os requisitos. Por que eu estou falando para vocês que é aqui que mora o perigo? Porque esse caso aqui tem uma inexigibilidade de licitação que é quase igual. Tá? Em relação especificamente à restauração. Tem que pensar com a gente o seguinte. Restauração é um
serviço. Tá? E restauração também pode se enquadrar em serviço técnico de natureza predominantemente intelectual. Então, a restauração de obra de arte pode ser inexigibilidade e pode ser dispensa de licitação. Quando que você vai saber se é essa ou se é essa na sua questão de prova? Ela vai ser inexigibilidade se a questão falar que é um serviço técnico de natureza predominantemente intelectual, prestado por um profissional ou empresa de notória especialização. Aí é restauração de obra de arte, mas você marca como inexigibilidade. Se a questão falar que é uma restauração de obra de arte ou de objeto de valor histórico, então traz um tópico a mais, e fala que tem autenticidade certificada e é inerente às finalidades do órgão ou entidade, aí você marca como licitação dispensável. Então tem uma diferença em palavras-chave. Não é diferença do mundo real, é diferença de palavras-chave para você acertar a questão de concurso público. Agora, se a questão estiver te falando de aquisição não é serviço, então não pode se enquadrar dentro de serviço técnico profissional. Então, aquisição vai ser só dispensa de licitação. Então, um museu público, por exemplo, vai adquirir uma obra de arte, pode fazer aquisição por meio de dispensa de licitação pública. 10. O 10 é um caso bem interessante, tema polêmico, inclusive, que volta e meia aparece, que é a compra de medicamentos. Só que não é qualquer medicamento, é medicamento para tratamento de doenças raras. Pessoal, doença rara é um negócio que é bastante complicado de você tratar, literalmente tratar dessa questão. Por quê? Porque não dá para você ficar fazendo uma licitação pública o tempo todo para um medicamento que é para uma doença rara. Até porque, vamos supor que essa doença rara seja raríssima. Uma pessoa ou outra só que acaba tendo histórico. Eu vou apagar esse serviço aqui porque eu acho que ele está poluindo um pouquinho, tá? E às vezes você não tem um histórico de aquisição de consumo desse produto. E às vezes esses produtos são caríssimos. Então o que acontece? O Ministério da Saúde vai lá e define uma lista do que seriam doenças raras. Surgiu a necessidade, ao invés de você ir lá e fazer um processo de licitação, o Ministério da Saúde, tá? Você vai lá e compra diretamente, sem promover um processo de licitação pública, já que não é algo que você vai fazer de aquisição no seu dia a dia. Perfeito? Aqui eu vou colocar outros casos, né, que eventualmente aparecem em questões de concurso, tipo aqui o inciso 9. Para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integrem a administração pública e que tenham sido criados para esse fim específico, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado de mercado. Aqui, por que eu trouxe esse inciso? Esse caso também tinha na 8666. Mas a 8666 dizia o seguinte: desde que o órgão ou entidade tivesse sido criado em momento anterior à vigência da Lei 8666. Qual que era a ideia? Vamos supor que a União criou uma empresa pública, para prestar serviços de informática para a União. Se a União fosse contratar essa empresa pública que foi criada para essa finalidade específica, é óbvio que ela não precisa fazer licitação. Para que ela criou aquela empresa pública? Não é justo para prestar esse serviço? Então não preciso fazer licitação para isso. A 8666, ela colocava um limite. Ela falou o seguinte: é só para aquelas que já foram criadas antes de a 8666, entrar em vigor. Se você criar uma empresa depois da 8666, não seria mais dispensa de licitação. A 14133 acabou com essa regra. Não importa quando foi criada a entidade. Se a União, hoje, criar uma empresa pública para prestar serviços para a União é uma pessoa jurídica de direito público interno. Ela vai adquirir os bens ou tomar os serviços desse órgão ou entidade que ela criou para prestar serviços para ela. Nesse caso, ela não precisa promover licitação pública. É um caso de dispensa. Outro caso, inciso 11, para a celebração de contrato de programa com ente federativo ou com a entidade da sua administração indireta, que envolva a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos autorizados em contrato de consórcio público ou convênio de cooperação. O que eu quero que você guarde é isso aqui, ó, consórcio público, tá? E convênio de cooperação. Mas principalmente o consórcio público. O consórcio é uma pessoa jurídica.
3 municípios perceberam que eles precisavam de um hospital. Só que os 3 municípios são muito pequenos. Eles não têm dinheiro suficiente para criar um hospital. Aí eles se juntam. Vão falar assim, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar eu, você e você. Então os 3 prefeitos tomando um cafezinho, eles estão lá. E aí, cara, vamos tomar um cafezinho aqui. Então veja só. Nós estamos precisando de um hospital. Vamos nos unir e criar um hospital conjuntamente? Sim. Eles se uniram e criaram o hospital. Para o hospital ter autonomia, já que é filho dos 3, eles deram uma personalidade jurídica para esse hospital, ou seja, formaram um consórcio público. E agora esse hospital presta serviço para a prefeitura A, para a prefeitura B e para a prefeitura C. Quando nós vamos contratar o hospital, cada uma das prefeituras, elas precisam fazer uma licitação? Não. Será mais ou menos como se eu, você e mais um amigo nosso criássemos uma empresa de transporte escolar. E a determinado dia nós queremos que essa empresa leve os nossos filhos. Pô, faz sentido eu fazer uma cotação de preços para ver qual empresa de transporte escolar eu vou contratar? Não, eu vou botar meu filho na nossa empresa. E aí, eu não preciso fazer uma licitação. Mesma coisa nesse caso que eu acabei de citar para vocês. Então, consórcio público, convênio de cooperação, contratação deles pelo ente federativo não precisa de licitação. Por fim, para a contratação de profissionais, presta atenção nesse caso, que esse é o caso, é a melhor pegadinha de concurso público. O dia que eu vou fazer um simulado, quando eu for fazer um simulado, eu vou colocar um caso desse aqui no simulado, porque ele vai derrubar meia dúzia. Para a contratação de profissionais, para compor a comissão de avaliação de critérios de técnica, quando se tratar de profissional técnico de notória especialização. O que eu estou colocando aqui para vocês? Por que eu estou falando que isso aqui é um caso clássico de pegadinha? Primeiro você tem que entender o que é esses profissionais para compor comissão de avaliação de critérios de técnica. Isso aqui nós chamamos de banca. Ora a lei de licitações chama de banca, ora ela chama de comissão de avaliação. Essa banca é a banca que atribui a nota técnica quando nós estamos realizando licitação na melhor técnica ou na técnica e preço. Aquela banca ela pode ser formada por profissionais técnicos que entendem do setor. E esses profissionais eles gozam de notória especialização. E você faz a contratação deles por dispensa de licitação. Por que eu estou falando que isso aqui é uma grande pegadinha? Porque esse caso aqui, a lei está falando de notória especialização, mas não é aquela mesma notória especialização que nós observamos lá na inexigibilidade. Lá da inexigibilidade, é serviço técnico de natureza profissional com notória especialização. É uma coisa. Aqui é outra notória especialização. É a mesma característica do que seria a notória especialização, mas aqui é uma hipótese de dispensa. Então só toma cuidado com essa pegadinha, tá? Sempre fica atento nessa parte, que aqui pode causar confusão, e aí você não lembra do assunto, vai marcar seco inexigibilidade, e não vai ser inexigibilidade, vai ser dispensa de licitação pública. Para fechar o nosso bloco de dispensa de licitação, eu vou colocar 3 casos que eram, mas não são mais. Isso aqui ainda é importante, principalmente nos anos iniciais da nova lei de licitações, ainda é capaz de o pessoal cobrar isso aqui. Primeiro, quando você tem a conclusão de uma obra ou serviço ou fornecimento, que é o que nós vamos chamar de remanescente. Remanescente, em virtude da extinção do contrato. O que acontece nisso aqui? O que é essa história do remanescente? Na antiga lei de licitações, eles faziam o seguinte. Você contratou uma empresa, a empresa vai fazer uma obra, essa obra tem X andares. Aí a empresa foi lá, a empresa vencedora da licitação, fez a fundação, fez o primeiro andar, fez o segundo andar, e o contrato foi extinto. Porque deu algum problema com a empresa, etc e tal, e aí o contrato foi extinto. Aí faltam 2 andares. O que a lei de licitações, a 8666 previa? Que você poderia contratar por dispensa de licitação
o segundo colocado da licitação pública anterior. Se o segundo não aceitasse, o terceiro. Se o terceiro não aceitasse, o quarto. E assim sucessivamente. A Lei 8666 chamava isso de dispensa. Só que, pessoal, não fazia o menor sentido chamar isso de dispensa. Por quê? Porque eu estou indo no segundo colocado da licitação. Fazendo analogia com concurso público, imagina que faz um concurso público para uma vaga só. O primeiro colocado é aprovado, toma posse. Mas daqui a alguns meses ele percebe que não é aquilo que ele quer para a vida e pede exoneração. Aí nós nomeamos o segundo colocado do concurso. Isso é uma dispensa de concurso? Não! Eu só fui lá no meu concurso público e aproveitei aquela lista. Então o que a 14133 fez? Deletou isso das hipóteses de dispensa. Mas isso continua previsto na lei. Só não é mais dispensa. Então eu posso convocar o segundo colocado? Posso. Posso convocar o terceiro, se for o caso? Posso. O quarto, se for o caso? Posso. Quando nós estudarmos contratos, eu vou explicar inclusive como que isso funciona. Só que isso só não é mais chamado de dispensa. Mudou na prática? Não. Mudaram alguns requisitos. Mas o caso em si não mudou. Só não é mais chamado de dispensa de licitação. Perfeito? Próximo tópico que também não está mais na lista de dispensas de licitação. Caso número 2. Não está mais na lista de dispensa de licitação a compra ou locação de imóvel em razão das suas características. Por que não está mais na lista de dispensa? Porque o legislador foi esperto, tirou isso da dispensa e botou no rol de inexigibilidade. Então continua sendo contratação direta, continua não fazendo licitação pública, mas eu não chamo mais de dispensa de licitação, chamo de inexigibilidade, porque fica bem melhor enquadrado nesse caso. Terceiro caso, que não é mais licitação dispensável, contratação de organizações sociais, as famosas OS, tá? O que acontece? A contratação de organizações sociais era previsto como uma hipótese de dispensa de licitação lá no artigo 24 da Lei de Licitações. Só que isso era uma bagunça. Por quê? Porque com a organização social, você não firma um contrato administrativo. Você firma um contrato de gestão, que tem uma natureza semelhante aos convênios. Convênios em sentido amplo são parcerias. No contrato, você tem duas partes opostas, cada um com interesse. No convênio, as duas partes querem a mesma coisa. Então, quando a gente contrata uma organização social, teoricamente a organização social quer prestar um serviço adequado e o Estado quer também esse mesmo serviço, essa mesma atividade. Então, é uma parceria. E em parceria você não firma contrato. O STF decidiu isso numa ação direta de inconstitucionalidade que não se aplica à licitação pública na contratação de organizações sociais em virtude da natureza do vínculo que é firmado. Então a lei de licitações, a nova lei de licitações, tirou essa hipótese de dispensa pelo simples fato de que isso aqui não é um contrato administrativo. Na verdade, isso aqui é uma forma de parceria. Então eu faço licitação agora para contratar a organização social? Não. Estar na lei de licitações como dispensa não tinha nenhuma finalidade. Deleta dali e continua fazendo exatamente como você faz até hoje, mas não chama mais de licitação dispensável. Só isso que mudou. Você não faz licitação, mas a mesma coisa que acontece com as OCIPs, por exemplo. OCIPs você também não faz licitação. Aí tanto que a gente fala, pô, professor, mas não tem dispensa para contratar OCIP. Mas se não tivesse dispensa para contratar OS, você também não faria licitação pública, porque nos dois casos você tem parceria. Assim como não tem licitação para contratar, para fazer termo de cooperação, acordo de cooperação, termo de fomento, né? Porque tudo isso é parceria. E para parceria você não faz processo de licitação pública. Então não precisava mais constar, por isso que eles deletaram, porque não tinha necessidade nenhuma disso, tá? Vamos resolver uma questão para fechar então a nossa aula. De acordo com o texto da nova lei de licitações, é dispensável a licitação para a objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento. Credenciamento é inexigibilidade de licitação. Tudo que eu coloquei em vermelho aqui é inexigibilidade. A aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalação e de localização tornem necessária a sua escolha.
também é inexigibilidade de licitação. A aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros ou contratação de serviços e só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos. Também é inexigibilidade de licitação. Contratação de profissional do setor artístico, diretamente por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Profissional artista, né, os artistas, você faz contratação por inexigibilidade de licitação. Então eu posso dizer para vocês que na letra A, na letra B, na letra C e na letra D, você tinha exemplos de inexigibilidade de licitação. Sobra a letra E, que vai ser o nosso gabarito. Contratação de profissionais para compor comissão de avaliação de critérios de técnica quando se tratar de profissional técnico de notória especialização. Olha como o avaliador é um filho de uma mãe. O cara bate essa questão e fica falando, meu Deus, notória especialização é inexigibilidade, eu não sei qual é o meu gabarito, vou chutar alguma coisa aqui. Mas ele quis, ó, ir na ferida. E muito avaliador esperto faz isso. Mas você não é mais bobo. Avaliador, toma, eu acerto essa questão, gabarito letra E, corre pro abraço e comemora com tudo. Fechamos a parte de contratação direta. Muito obrigado e até a próxima.